Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, aqui nos estúdios da Última Rácio, em Brasília. Estamos aqui nesse episódio especial em que podemos entrevistar, eu posso dizer assim, um grande amigo de quase 30 anos, né, em que eu conheço, que teve a oportunidade de frequentar a nossa academia de polícia. Eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios meu querido amigo, o Coronel Renato Garni. Seja bem-vindo, meu comandante-geral. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Um abraço a todos os colegas da PMDF. Que bom que você lembrou dos 30 anos que se passaram. Tive a honra e a oportunidade de ser contemporâneo de academia de formação de oficiais aqui em Brasília, onde eu pude conhecer o amigo e outros companheiros aqui da nossa Polícia Militar do Distrito Federal. E é um prazer estar aqui contigo e vamos conversar um pouquinho, né? E Estamos à quantas vontade. histórias, hein, comandante? Lembrando, Muitas histórias. até encontrei com o senhor na Laad, né, no Rio de Janeiro, e fiz a referência a um objeto que eu tenho na minha casa até hoje, que recebi do senhor, uma cuia de tereré, né? Ultimamente não tenho tomado muito tereré, mas um tempo atrás sempre estava tomando um tereré, e lembrando o senhor até, obviamente, a mesma cuia, mas tive que comprar várias bombas, né? Então, sempre que vejo aquele objeto, eu lembro da nossa amizade. Nós que fizemos parte da equipe de tiro, né? Sim. O senhor, um grande atirador e competidor, aprendi também muito com o senhor no segundo ano, eu no primeiro. Somos contemporâneos de academia e toda a Polícia Militar do Distrito Federal ficou muito feliz quando o senhor alçou a condição de comandante-geral e agora também presidente do nosso respeitável e querido Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, né, comandante? Que caminhada! Caminhada, mas é realmente uma caminhada de muito trabalho. Mas a gente prima pelas amizades há muito tempo. Você falou do nosso famoso tereré, para quem não sabe, o tereré é uma bebida, é uma cultura do Mato Grosso do Sul. Por estarmos ali a divisa ou fronteiro com o nosso país vizinho, paraguaio, e seria aquele mate gelado. Diferente do chimarrão que é quente, pelando, nós temos aí o nosso tereré gelado em decorrência do nosso calor. E eu tive a felicidade de conhecer nosso amigo Luciano há muito tempo, presenteei ele com esse kit tereré para lembrar do nosso estado e lembrar do amigo aqui. E estamos hoje na função de comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e também agora como presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Um grande desafio, uma grande responsabilidade, mas nossa vida sempre foi de muito trabalho e não vai ser diferente agora que nós vamos estar trabalhando cada vez mais em prol das polícias militares do nosso Brasil. E, comandante, eu me referi no início do nosso episódio que ele é especial duplamente. Primeiro, por ter a oportunidade de receber o senhor aqui na nossa casa, no nosso estúdio. Obrigado. Esse praticamente é um dos primeiros episódios que a gente faz aqui. Geralmente a gente gravava em um estúdio alugado e estamos praticamente inaugurando esse estúdio aqui. Fizemos alguns testes, então eu fico muito honrado por receber o senhor aqui na nossa casa, por ser também um episódio especial, que a gente inaugura alguns episódios em que a gente faz referência ao ILAB Segurança, né, organizado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública. Inclusive, teremos um encontro agora dia 1, 2 e 3 de julho aqui em Brasília, e eu sei que o senhor vai participar, assim como o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que tem se reunido cotidianamente para discutir, né, doutrinas, procedimentos, métodos e aquilo que aflige, né, a nossa sociedade. E então os conselhos nacionais têm um importante papel e não é diferente com o CNCG, né, comandante? CNCG faz a diferença aí para a segurança pública do nosso Brasil. Hoje eu tive a oportunidade de visitar o nosso secretário Sandro Avelar, que é presidente do Conselho dos Secretários de Segurança Pública, para nós fazermos tratativas em relação à nossa conferência de segurança que estaremos participando aqui início de julho. E o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho de Comandantes Gerais, realmente estão fazendo um trabalho buscando um alinhamento para que possamos aí realmente fortalecer a segurança pública do nosso país. São vários temas, várias ações que nós temos que caminhar para e passo aí, a secretaria junto com os comandantes gerais para que realmente a gente possa prestar um serviço de qualidade à sociedade brasileira.
E, comandante, é interessante por conta da própria conformação, né, na organização jurídica, né, do nosso país, em que os estados têm as suas liberdades, né, de condicionar suas polícias. Obviamente há exceções, como no caso da PMDF, em que há uma singularidade de sermos mantido e organizado pela União, mas de modo geral, cada governo, cada estado do Brasil tem a sua polícia, e o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, ele tem esse importante objetivo, né? E os senhores se encontram aí no mínimo 3 a 4 vezes por ano, todos os comandantes gerais, assim como os nossos colegas da Liga Bom, do Corpo de Bombeiros, né? E em conjunto pode trocar experiências, né? Porque às vezes o senhor lá no Mato Grosso do Sul implementou uma ação que deu resultado, e essa ação, como é apresentada no conselho, ela pode ser modelada por outras polícias, obviamente adaptando à realidade de cada um, né, comandante? Conselho é exatamente isso, é a troca de informações das boas práticas, visando realmente o bem-estar da tropa e a segurança da sociedade. E como a gente fala da Polícia Militar, as Polícias Militares do Brasil, única instituição que estão nos 5.570 municípios do nosso país. 404 mil policiais militares que fazem a segurança do cidadão, que presta esse trabalho do policiamento ostensivo e preventivo, ou seja, as polícias militares realmente têm que conversar. E o objetivo do Conselho é esse: trocarmos informações, integrarmos ações operacionais também, como nós temos no Conselho Nacional, a nossa operação Força Total. Sim, muito Força interessante. Total é uma operação da Polícia Militar que ela é realizada ao mesmo tempo em todo o nosso país e onde nós demonstramos que as polícias militares são integradas. Um estado conversa com o outro. Como você disse, realmente nós temos as peculiaridades de cada estado. Que maravilha, né? Nosso Brasil é rico demais. Nós temos desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, peculiaridades, Mato Grosso do Sul, o Amazonas, São Paulo, estado imenso, Rio de Janeiro com as suas ações, mas Polícia Militar é única. A união das polícias militares do Brasil faz a diferença. E nós temos essa integração. Se nós temos uma ação que deve ser desenvolvida em um estado, uma informação de um cidadão que cometeu algum crime, de imediato nós entramos em contato com aquela co-irmã e tenho a certeza que esse trabalho é resultado de excelência, o cidadão vai ser preso e vai pagar pelas suas penas. Então, resumo aqui que as polícias militares são fortes, são integradas e fazem realmente a diferença para a segurança. E, comandante, é importante perceber, né, esse network, né? Quando eu conversando aqui com o senhor antes da entrevista, né, o senhor conhece a Coronel Ana Paula, que está desenvolvendo um excelente trabalho aqui no Distrito Federal. Então, os comandantes se conhecem, né? Então, havendo um problema no estado do senhor, o senhor precisando de um apoio, de uma informação, liga direto para o outro comandante-geral. Então, Exatamente. essa integração, esse network criado é muito interessante. E o que a gente tem observado também nas reuniões do Conselho Nacional é que as inteligências e os grupos de operações especiais também têm que se reunido, né? Nós tivemos um evento aí no COP, né? Esse ano vai ter o COP novamente, o COP Internacional em outubro. O próprio CONCESP, né? O próprio Lab Segurança, que vai acontecer aqui em Brasília, de 2, 3, como eu me referi, que o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais irão participar. Também haverá um encontro dos profissionais de inteligência, né, do Brasil inteiro, e também muitos profissionais de segurança pública envolvidos com a parte de compras, né? Então, é interessante essas reuniões promovendo o network, obviamente também trocando informações, doutrina, né, comandante? Exatamente. O, hoje o Conselho Nacional nós temos diversas câmaras técnicas, né? Como a Câmara Técnica de Inteligência, onde todos os estados têm seus representantes da inteligência. Nós temos câmaras técnicas na área ambiental, na questão ambiental, que também, eu digo de passagem aqui, por ter passado 15 anos da minha carreira profissional na área ambiental, na Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, eu sei a importância das ações e sei a importância da Polícia Militar para a preservação do nosso meio ambiente. Nós temos as câmaras técnicas que tratam das nossas licitações, grupos de trabalhos, enfim, N grupos de trabalho que nós temos neste conselho, onde representantes dos estados conversam e alinham
buscando realmente compra de equipamentos de qualidade através das licitações, trocas de atas, enfim, troca de informação. Então, eu volto a frisar aqui, integração total das polícias militares, integração com as secretarias de segurança pública, um trabalho muito forte com nossos secretários, bem como com a Polícia Civil, com Enes, polícia, as polícias federal, rodoviária federal, enfim, todos os entes das forças de segurança, as polícias militares têm esse trabalho integrado. Então, o nosso trabalho é realmente conduzir o CNCG, trocar as informações com os nossos comandantes gerais e avançarmos nessa segurança pública do nosso Brasil. O senhor falou de forma muito interessante, né? Além da participação dos representantes da área de inteligência, tivemos alguns encontros do pessoal da área de operações especiais, a parte de compras, né? E também essa participação e essa integração e ampliação por conta de que geralmente os eventos estão ocorrendo com os encontros, obviamente há um encontro ou outro separado, mas há uns 2 ou 3 encontros que todos os conselhos se reúnem, como o que vai acontecer aqui em julho. Então, é uma oportunidade também de troca de experiências, não só entre as polícias militares, mas entre os corpos de bombeiro também, Polícia Federal, Ministério da Justiça, as polícias civis, né, as guardas municipais. Instituto de Criminalística, né, a Isso nossa também. Polícia Científica. Polícia Penal. Exatamente, Polícia Penal. Eu digo que nós estamos num momento diferente do Brasil, né? Que realmente nós estamos organizados aí para combater o crime organizado. Essa é a realidade. Então, muitos dizem aí que o crime é organizado. Eu digo o contrário. Os estados, as forças de segurança são organizadas. E nós estamos buscando fazer um trabalho de excelência para manter a ordem no nosso país. Comandante, eu acho que também cabe um acento à questão e aí eu me refiro a uma pessoa em especial, porque eu tenho visto nela um personagem muito importante, né, que é a doutora Camila Pintarelli, que é diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, que a gente reconhece como um importante contributo, até porque 50% do fundo é destinado às polícias militares, né, e a gente sabe, até o DF mesmo, né, que é mantido e organizado pela União, mas esse aporte de recursos é muito importante, né? E na gestão da doutora Camila, que eu inclusive tive a oportunidade de entrevistar por 2 vezes, a gente percebe na fala dela, e não só na prática, né, esse interesse em estar sempre reunido e promovendo a reunião, né, propiciando encontros adequados, né? Tivemos inclusive eu tive a oportunidade de fazer parte no Pará, né, em que houve um encontro muito importante, né, dos agentes, dos pontos focais envolvidos com a aquisição de materiais. Então, o Ministério da Justiça, através da Senasp e, obviamente, do Fundo Nacional de Segurança, tem oportunizado e auxiliado e valorizado e investido também, né, propiciando uma maior integração entre as forças a partir desses encontros, né? Foi muito bem lembrado aqui da doutora Camila que ela tem ouvido, né, os estados, as demandas dos estados para aquisição dos equipamentos através da Senasp, da pasta dela, e porque realmente quem conhece são os nossos operadores lá na ponta, conhece os materiais de qualidade e ela tem feito a diferença que ela tem ouvido todo o estado, os estados, os nossos secretários, os comandantes gerais, enfim, todos os representantes aqui, os pontos focais. E isso tem melhorado muito a nossa gestão como comandante-geral, porque nós temos uma tropa hoje que tem equipamentos de ponta. E esses equipamentos de ponta fazem a diferença quando opera, realmente quando vai para a operação do nosso dia a dia, do rádio patrulhamento, em detrimento desse trabalho de excelência. Mas isso tudo é pela capacidade profissional das pessoas que estão à frente, sabendo ouvir e entendendo que quem realmente entende de segurança pública são os operadores que estão lá na ponta. E os nossos pontos focais são esses, ouvindo a nossa tropa, ouvindo os nossos especialistas, operações especiais, do rádio patrulhamento, do policiamento ambiental, do policiamento montado, enfim, a Polícia Militar, vários policiamentos especializados, e o nosso carro-chefe, rádio patrulha, a gente tem ouvido os nossos guerreiros que
no dia a dia fazem a diferença aí no nosso Brasil, nos nossos estados e estão mantendo a ordem, preservando a ordem do nosso rico Brasil brasileiro. Comandante, o último encontro do Conselho foi aquele que aconteceu na LAAD, Laade. e o próximo vai ser esse agora do próximo mês, né? Nós teremos agora em Brasília o próximo encontro, né? Hoje nós tivemos, já repito que tivemos com o nosso secretário Sandra Avelar alinhando as tratativas desse encontro e são encontros realmente importantíssimos para a segurança pública como um todo, né? Então estaremos aí com a presença maciça dos nossos comandantes gerais, estaremos debatendo com os secretários, com todos os representantes das outras forças e depois estaremos deliberando aqueles pontos sensíveis que nós precisamos melhorar. Então, esses encontros, essas conferências, as reuniões de comandantes gerais, reuniões dos conselhos, realmente têm feito a diferença e vai continuar fazendo a diferença. Hoje, como presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, nós estaremos reunidos com nossos comandantes na reunião online semana que vem para alinharmos as tratativas, as pautas que vamos trazer para essa conferência. E é o que nós vamos apresentar ao nosso secretário aqui, Sandro Avelar, que está organizando o evento e muito bem organizado, diga-se de passagem, para que possamos debater segurança pública e durante o ano, como você disse no início, são 3, 4 reuniões e tem as reuniões extraordinárias que se faz necessário. Hoje a gente sabe que a pandemia veio também para nos ajudar, que nós aprendemos a lidar, a fazer as conferências online, isso tem facilitado muito. Mas nada do que olhar no olho do companheiro, ouvir realmente as suas boas práticas para a gente avançar cada vez mais aí em prol do nosso Brasil. Comandante, assim como acontece nas outras feiras, né, como a gente tem a Mostra BID, nós temos a COP Internacional, temos a LAAD, embora, com exceção do COP Internacional, que tem um enfoque bem direto, né, à segurança pública, as outras feiras são mais do setor de defesa, embora também tenha uma área de segurança pública. Então é importante mencionar que o ponto de encontro, além do encontro dos senhores, mas também a oportunidade dos senhores também conhecer inovações na área de segurança pública, né? Exatamente. O ILAB vai trazer diversas empresas dos segmentos, inúmeras tecnologias que também são apresentadas, até porque a gente sabe da dificuldade que é dos nossos comandantes, dos nossos gestores, encontrar tempo para estar numa feira e conhecendo, né, novos produtos. E nada melhor do que esse formato, que inclusive, como eu falei, né, o Fundo Nacional de Segurança Pública tem investido em apoiar esses formatos, por quê? Porque de forma pública, né, de forma legítima, legal, dando oportunidade para todos, né, para que a gente possa haver também esse encontro entre o setor público e também as empresas que investem vultuosos recursos na busca de tecnologias, né, aplicadas à segurança pública, e a gente tem espantado, viu, comandante, em cada feira que a gente vai, cada tecnologia é muito interessante, né, a gente vê hoje, né, a questão do reconhecimento facial, né, e a inteligência artificial também, né. Tecnologia hoje é tudo, né? A segurança pública não sobrevive sem a tecnologia acompanhar todo esse desenvolvimento. Inteligência artificial, reconhecimento facial, equipamentos de ponta, drones de calor, enfim, armamentos. Realmente, nós 30 anos de polícia militar, como avançou, né? Competíamos com 38, né, Com comandante? 38, né? 6 polegadas. 6 polegadas, 30, carabina, Eu me Puma. lembro que o senhor era revolveiro, né? Não, Apesar. a minha especialidade era carabina Puma, Ah, Puma. 50, Era o 100 saque metros. rápido, Isso, o IPSC e a carabina Puma. O carabina senhor Puma. chegou aí, eu acho que o senhor chegou aí na equipe que a gente foi para Minas. Minas Gerais, Eu fiquei em terceiro colocado lá eu na. trouxe um troféu da carabina, e, salvo engano, segundo lugar, se eu não falho a Lá eu memória, fiquei em terceiro na mas carabina Puma. competindo aí com vários colegas aí do nosso Brasil. E isso demonstra que realmente nós nos dedicamos, né, a esse trabalho. Na academia aprendemos muito aqui no Distrito Federal. A gente diz que passou muito rápido, né, Luciano? Passou muito rápido, realmente. 30 anos, Inclusive teve uma solenidade, o senhor não pôde vir, né, por não conta pode, de agenda, né? Encontramos vários colegas de outros estados, vários né? colegas, mas a gente tem saudade dos bons tempos, né? Quando
A gente era um pouquinho mais magrinho, Não, mas até estava mas falando aqui pro bem em forma, coronel né? antes, o senhor tá muito Es- mesmo Estamos, corpo aí que tinha estamos na academia. conservados, é o tereré. É o É tereré, o né? tereré do Mato Grosso do Sul, mas realmente a experiência, os cabelos brancos têm feito a diferença aí para nós conduzirmos a nossa polícia militar. E quando eu volto a Brasília, realmente a gente sente saudade dos amigos da época, mas sempre que eu venho aqui eu tenho a oportunidade de estar realmente jantando com os amigos, almoçando, reencontrando, e é um prazer estar aqui contigo, revê-lo, e a gente sabe que os senhores aqui no Distrito Federal realmente são um exemplo para as polícias militares do Brasil. Não é porque eu me formei aqui, mas a melhor academia é a polícia, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, depois a do Distrito Federal, que hoje nós temos academia no nosso estado. Foi criada que ano, comandante? Foi há 4 anos atrás, nós estamos com Antes. a quarta formação. Antes, os nossos oficiais eram formados em todo o Então já Brasil. temos oficiais da Da academia. academia, Ah, quarta turma, estaremos tenentes. entregando mais uma turma agora, oficiais, tenentes, nossos aspirantes, e realmente faz a diferença, mas nós aqui agradecemos a todas as polícias militares que formaram os nossos oficiais, como Distrito Federal, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, enfim, E agora os senhores vão formar de outros estados, né? nós estamos prontos para isso. Hoje nós temos a formação de oficiais, bacharel em Direito, né, formação de 2 anos, e realmente nós estamos entregando à sociedade oficiais capacitados, qualificados e tecnicamente prontos para prestar serviço de qualidade e de excelência. Então, meu irmão, é saudade, Distrito Federal sempre é saudade, né? Mas também sabemos aí da importância do nosso estado, Mato Grosso do Sul, nesse contexto nacional. Sabia que o nosso estado tem 1.614 quilômetros de fronteira. É, Bolívia, Paraguai, 5 estados de divisa. Lá nós não fabricamos armamento, nós não plantamos maconha, não produzimos cocaína, não fabricamos cocaína, mas muita coisa passa por lá. E nós temos feito a diferença que nós conseguimos, com o nosso trabalho, com a nossa polícia militar, com as forças de segurança, a média de 500, 600 toneladas ano são apreendidos no estado de Mato Grosso do Sul, que evitam tantas mazelas em outros estados, nos grandes centros. Então eu só tenho que agradecer aqui a nossa tropa da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, nossos oficiais, nossos praças que estão lá combatendo a criminalidade, prestando serviço à sociedade sul-mato-grossense e cuidando do nosso meio ambiente, que não pode ser diferente. e comandante, a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul é uma referência no policiamento rural, né? Inclusive Policiamento rural. em várias corporações têm ido fazer cursos lá, né? Nós apresentamos ao governo do estado uma reestruturação da Polícia Militar na nossa gestão. E nessa reestruturação, nós tínhamos uma coordenadoria de policiamento rural. E nós criamos um grande comando de coronel de polícia e um batalhão para cuidarmos do homem do campo, desde o pequeno produtor ao grande produtor. Nós tínhamos em nosso estado, infelizmente, o furto, o abigeato, né? O furto de implementos, roubos de implementos, nós defensivos agrícolas, nós estamos ali próximos às fronteiras, como eu disse, Bolívia e Paraguai, e com a implementação do policiamento rural, nós estamos acabando com esse tipo de crime na área rural. Hoje o homem do campo, Mato Grosso do Sul, tem não somente a sensação de segurança, mas a sensação de fato, porque nós temos o policiamento ostensivo e preventivo lá no homem do campo, onde nós temos toda uma diretriz de trabalho, onde nós aproximamos daquela comunidade rural, criamos os grupos que trocamos informações, que o nosso policial lá na ponta tem o contato direto com aquele produtor rural naquele setor, naquela região, e quando tem um veículo estranho, um cidadão estranho, já é de imediato comunicado no grupo e entra em contato direto com aquela equipe que é responsável por aquela segurança. Efetuamos diversas prisões e coibimos diversos furtos e roubos na área rural. Então, é exemplo, e aqui fica aberto a outras polícias militares a conhecer o nosso processo do policiamento rural do Mato Grosso do Sul, que tem feito a diferença. E
E, comandante, o senhor se referiu à questão do morador, né, do campo, é muito importante, porque, obviamente, estão mais distantes, né, dos centros, estão mais distantes, do maior número de viaturas e do aparato policial. Infelizmente, como o senhor falou, né, a gente não consegue colocar um policial em cada esquina, sobretudo colocar um policial mais próximo ao homem do campo. Mas hoje as tecnologias estão aí, as polícias militares no Brasil inteiro, aqui no DF também, tem criado seus batalhões rurais, né, investido nesses homens que ficam um pouco mais afastados, e é importante porque a gente sabe, a gente tem o problema do homicidiais, do novo cangaço, e geralmente esses indivíduos eles se preparam para adentrar a cidade nesses No locais, campo. no campo, e também após a execução do ato, eles vão para o campo ali para às vezes trocar de veículos, né? Então é muito importante que haja uma valorização, sobretudo pelo fato do distanciamento dessas viaturas de outras viaturas, no caso de apoio. Então, a gente sempre tem defendido a necessidade de um armamento adequado para Uhum. fazer a frente, né, a esses incidentes, até que se chegue um apoio. A questão dos drones também, né, do equipamento desses veículos, porque a gente sabe que com drone ali na viatura, dependendo da área rural, também pode auxiliar. E a gente tem percebido, comandante, também que essas comunidades têm se unido através de conselhos rurais, né? Aqui no DF não é diferente, inclusive cedendo câmeras, porque a gente sabe que há dificuldade de levar fibra ótica para essas localidades, né? A gente tem aqui no caso do DF um sistema de vídeo monitoramento com 1.300 câmeras, mas fica muito complicado sob o ponto de vista financeiro você espalhar câmeras também na área rural, embora hoje já temos algumas tecnologias, né, que propiciam e esses moradores do campo também hoje têm fornecido algumas câmeras para servir de apoio também para esse monitoramento, né, comandante? Exato. E faz parte da orientação do trabalho do policiamento rural, orientar o proprietário rural quanto à questão de segurança, né? Porque muitas propriedades, e era o costume, né, não costumavam trancar suas porteiras, as suas portas abertas, dormiam com janela aberta, não tinha uma segurança, não tinha tecnologia, as câmeras para realmente monitorar as suas propriedades rurais. E nós sabemos que numa propriedade rural hoje realmente tem um banco lá. Implementos muito caros, defensivos agrícolas muito caro, o gado realmente E com um às vezes até valor, o produto, o né, comandante? produto, Porque às vezes exato. imagine café, uma saca de café, né? Exato, O valor que e tem. tivemos em alguns estados que falou muito bem, infelizmente, pessoas furtando o café no pé, né? Então a gente sabe da importância do policiamento rural e isso as polícias militares têm buscado fortalecer. Existe toda uma doutrina, orientação do homem do campo e essa proximidade da polícia militar com o homem do campo, utilizando a tecnologia, tem facilitado muito. E os nossos policiais estão preparados com equipamentos de ponta, com equipamentos de proteção individual de qualidade, com armamento de qualidade, viatura de qualidade, prestando esse auxílio à nossa sociedade e essa nova modalidade de policiamento. Nós cuidarmos do homem do campo, mas de uma forma mais indireta quando necessário, quando ocorria algum fato, alguma ocorrência, algum furto, algum roubo. Mas hoje não, hoje nós estamos lá na ponta com o trabalho preventivo. Isso tem feito a diferença e vai fazer a diferença ainda muito mais aí para a segurança do país através dessa nova modalidade de policiamento. Comandante, Mato Grosso do Sul hoje dispõe de quanto? Qual é o efetivo lá da Nossa polícia? polícia militar é pequenininha, são 6.156 homens, contando com alguns convocados, que são aqueles da reserva remunerada que retornam para o serviço ativo para nos apoiarem, mas é uma polícia pequenininha. É um estado com suas peculiaridades, como disse, com fronteiras, cinco Mais de 1.000, divisas, né? mas tenha certeza que são policiais militares aguerridos, comprometidos, qualificados e que estão aí nos auxiliando a manter a ordem no Mato Grosso do Sul. E, comandante, essa carência de efetivo, né, como o senhor falou, com uma fronteira aí de divisa com vários países, inclusive problemáticos, né? E cada estado tem as suas dificuldades. E é até interessante que o senhor falou esse apontamento do Ministério da Justiça, né, da nossa diretoria de gestão do fundo, ouvir os estados, porque cada estado há uma singularidade, há um problema, né? A gente vê o Rio de Janeiro tem os seus problemas,
Mato Grosso do Sul e outros estados que fazem divisa, né, com locais em que é utilizado como rota de tráfico de drogas, de armas, né, e de outras ilegalidades. Então há essa necessidade de uma adequação, né, daquilo que é necessário para cada corporação. E a gente tem várias discussões hoje em andamento, como a questão do emprego de câmeras corporais, né? E a gente sabe que é caro, né? Porque às vezes o cidadão acha que a questão da temática da câmera corporal é só a câmera, que é o mais barato, né? Todo um Existe sistema, né? o armazenamento Uhum. dessas imagens que custa muito dinheiro, né? Então, a gente tem diferentes situações no Brasil hoje, né? É lógico que, e a gente fica muito feliz. Na nossa época, né, comandante, eu me lembro, a gente ia tirar um policiamento mesmo na academia, né? Numa micarecandanga, no jogo de futebol. Então, chegava-se ali 2, 3 horas antes do evento para pegar uma fila para cautelar o armamento e era por antiguidade, então terminava o evento já de madrugada, tinha que pegar a fila novamente para entregar o armamento, que era um revólver. Hoje as corporações, e às vezes a gente vê o novinho reclamando, né, comandante? Tem o direito a um armamento de boa qualidade, em que ele fica com ele aquele armamento, um colete, boas viaturas, né, com ar-condicionado, e isso é importante para o policial. A gente está falando de qualidade de vida desse trabalhador. Então, a gente já vê em diversos rincões do Brasil os policiais muito bem servidos, se a gente for comparar 10, 20 anos atrás. É lógico que tudo pode melhorar, mas ainda há estados que sofrem com algumas dificuldades, às vezes, problemas temporários ali, questão de frota, de viatura, de rádio, são questões essenciais. E às vezes você está discutindo a questão da câmera, que, obviamente, no orçamento daquele estado, da polícia, então é muito importante a gente ter essa ideia de que qualquer imposição a gente não pode usar com a mesma régua, por exemplo, levando em consideração grandes capitais como Brasília e Distrito Federal, né, comandante? Eu acho que a imposição não pode ter. Nós temos que ver as peculiaridades de cada estado, de cada corporação e a necessidade. O que que é mais necessário? A Câmara Corporal é nós investirmos no ser humano que está atrás da farda. Acho que se nós investirmos na qualidade do ser humano, investirmos no equipamento de proteção, nós estaremos avançando realmente para o serviço de qualidade. Certo que em determinado ponto, quando suprimos todas as necessidades, aí sim esse grande investimento, que não é pouco das câmaras corporais, se faz necessário sim em algum momento. Mas primeiro, vamos cuidar do ser humano, do policial militar que está ali prestando serviço 24 horas à sociedade, porque o policial militar não tem horário de folga. Realmente são 30, 35 anos dedicado integralmente ao serviço policial militar. Essa é a grande diferença de um trabalhador comum para um policial militar. Nós não temos horário de folga, a qualquer momento nós somos acionados. Nós estamos de folga em tese, mas nós estamos atentos e prontos para servir a sociedade. Podemos ser acionados a qualquer momento e nós temos o dever, se acontecer algum fato, de agirmos. Então, essa é a peculiaridade. Neste momento, eu não acho, eu tenho certeza que o investimento tem que ser no ser humano. Cuidar dos nossos policiais, cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, que vão, com certeza, prestar um serviço de mais excelência ainda do que vem prestando para a nossa sociedade brasileira. Então, vamos entender a peculiaridade de cada estado, a peculiaridade de cada força de segurança. E, com o tempo, com a necessidade, depois de suprir algumas demandas, a necessidade de implementarmos outras tecnologias, como câmeras corporais, e pode surgir outras, né? A gente sabe que a tecnologia a todo momento está avançando. A gente pisca um olho de uma feira tecnológica do qual nós participamos e visitamos, quando a gente chega na outra, aquilo já está obsoleto, já chegou outra nova tecnologia. Então a gente vê realmente que esse avanço da tecnologia tem avançado muito, mas não tem como ter um bom uso da tecnologia se nós não tivermos aquele policial pronto, preparado e com a saúde física e mental para prestar esse serviço. E, comandante, o senhor falou essa questão, eu acho que o senhor foi muito feliz quando falou de fato nesse investimento. E a gente sabe que as polícias têm investido. O próprio Ministério da Justiça, né, ele
dentro dessa questão do Fundo Nacional de Segurança, né, também há especificações no sentido, eh, quando se destina esses valores para os estados para que eles invistam e são o tripé, qualidade de vida do trabalhador policial, a questão da redução dos números de morte violenta e também a questão da proteção à mulher voltada à questão da diminuição do feminicídio e a violência doméstica, que são questões de fato que atormentam as nossas corporações, né? Sobretudo, por exemplo, no caso da qualidade de vida do trabalhador e da saúde mental desse profissional de segurança pública, um relatório do próprio Ministério da Justiça, né? Dando conta de um aumento significativo no índice de 2/3 de mortes de policiais, né, por autoextermínio, de 2022 para 2023. Então, um número muito elevado de profissionais da segurança pública, infelizmente, nós perdemos. E a gente sabe que o trabalho do profissional, como o senhor falou, né, a polícia entra na gente, mas a gente não sai dela, né? Só a morte, né? Porque mesmo após a reserva remunerada, podemos ser convocados, né? E mesmo na reforma, né? Você eternamente, até pelo jeito de cortar o cabelo, a mão para trás, às vezes num local, o meliante ele consegue identificar, né? De longe. Então, a gente leva esses cuidados, essa formação para o resto da vida, né? Então, toda essa atenção que o profissional tem de segurança pública, de ser esse primeiro braço do Estado a entrar, eu sempre falo isso, com tudo aquilo que acontece de pior, né? Na madrugada é o policial, em qualquer rincão do Brasil, geralmente o policial, e mais precisamente o policial militar, né? Que está nas ruas. Então, tudo isso faz com que esse indivíduo ele tenha um nível de adoecimento maior do que a população. Já existem pesquisas dando conta de que a quantidade de anos, né, que o policial militar tem de vida após a reserva é bem diminuído em relação aos demais profissionais, né? Então a gente precisa cada vez mais ter um olhar atento a esse profissional, né, comandante? E é o que a gente tem buscado fazer, olhar atento ao ser humano que está atrás da farda. E você disse muito bem, né? Nós temos estudos aí que o tempo de vida dos nossos policiais, principalmente a polícia militar, que está ali 24 horas, né, ininterrupto, prestando serviço, ele está a média de 54, 55 anos de vida. Quantos colegas que se aposentam 2, 3 anos estão perdendo as suas vidas aí em detrimento aí da entrega da sua juventude à Polícia Militar, à Segurança Pública. E nós temos que ter esse cuidado. Nós estivemos essa semana na assinatura do Escuta SUSP, que é um programa interessante Muito da interessante. Senasp, que está ouvindo o cidadão, é uma forma de buscar ajuda. Todo mecanismo que a gente puder proporcionar aos nossos policiais para buscarem uma ajuda se estiver passando por algum momento de dificuldade é interessante. A escuta SUSP é importante. Dentro das instituições da nossa Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, nós temos os atendimentos biopsicossocial, nós temos a nossa policlínica, temos a diretoria de saúde, temos fundo de assistência à família, que ali nós temos um trabalho assistencial, de assistência social, nós temos um trabalho de psicólogos que cuidam da nossa tropa. E tudo que vier a somar, as ações do governo federal, que vier para somar do governo estadual, que vier a somar com esse cuidado ao ser humano, ao policial militar, é bem-vindo. Então, semana, nosso estado do Mato Grosso do Sul assinou, nosso secretário esteve aqui assinando, realmente, o Escuta SUSP fazendo parte hoje, integrando mais uma ferramenta para a gente cuidar do policial militar lá na ponta. E nós temos que cada vez mais nos preocupar com isso. O senhor falou, inclusive, o senhor esteve hoje lá na secretaria, não sei se o secretário chegou a falar para o senhor, mas tivemos recentemente a inauguração do nosso Centro de Atendimento Biopsicossocial para o Profissional de Segurança Pública, um espaço que foi todo construído com esse objetivo, né, com cadeira de massagem, com uma sala de musculação, né, vai ter judô e uma série de atividades para que esse profissional ele possa ter um lugar em que ele possa ser atendido por um psicólogo, por um psiquiatra, e a gente vê cada vez mais, né, a dificuldade, porque
A gente sabe, né, comandante, que às vezes o profissional, primeiro pela própria, o ethos do guerreiro policial, que não chora, que não procura socorro, que não reconhece uma doença, sobretudo Psicológica, psicológica. né? Superior ao tempo, né? Exato. E aí o receio também, porque se eu imagino, o policial às vezes mora num local de difícil acesso. Infelizmente, a gente sabe que o Brasil ele tem as suas complexidades. O policial às vezes vai estar morando do lado do criminoso e ele precisa da arma de fogo. E no momento em que a administração pública, a polícia, toma conhecimento que ele está com problema, dependendo, ele já perde o porte de arma dele. E aí, às vezes, além do problema psicológico, tem um endividamento. E tem polícias, né, não sei no estado do senhor, mas na nossa polícia tem a questão do serviço voluntário. E se ele não tiver o porte de arma, ele não pode retirar esse serviço voluntário. Então, quer dizer, porque senão o problema dele vai se ampliar. Então, às vezes, ele esconde por vergonha ou porque não quer demonstrar fraqueza para a corporação. Ao mesmo tempo, ele tem receio de ter o porte de arma dele confiscado e ele não poder exercer o serviço voluntário ou até mesmo se proteger numa situação em que ele necessite, né, no horário de folga. Isso é um trabalho que tem que ser feito com os nossos policiais militares. Nós somos superior ao tempo, porque nós trabalhamos dioturnamente, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Mas nós temos que entender também que nós somos seres humanos, que em algum momento a luz vai acender. E quando essa luz acender, cuide da saúde, busque ajuda. O mecanismo está sendo oferecido. Busque ajuda. Aquela robustez do policial, veste a farda e não, nada vai me afetar. Todo mundo está sujeito a isso. Desde o comandante-geral até o nosso soldado mais moderno. Todo mundo está sujeito. Como eu disse, nós somos seres humanos. E seres humanos nós somos frágeis em determinado momento e fortes em outros momentos. Mas a saúde é tudo. Se você não estiver bem psicologicamente, a sua família não vai estar bem. Se você não estiver bem psicologicamente, vai ter uma situação que pode vir a se agravar economicamente e gera todo um transtorno no vosso casamento, no vosso matrimônio, que vem gerar depressão. Antes que isso ocorra, busque ajuda, busque os vossos comandantes, busque os seus colegas de trabalho. E aos colegas de trabalho aqui eu peço que preste atenção aos colegas, porque realmente quem vai conhecer o seu colega de trabalho é você que está 24 horas com ele. No dia a dia, ele vai chegar quieto, vai chegar calado, e você vai ter que perguntar: companheiro, está acontecendo alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? E se você identificar essa situação no seu companheiro, procure aquele que é mais próximo dele, porque aquele mais próximo vai conseguir tirar dele o que está acontecendo. E aí sim nós vamos poder ajudar. Não deixe ficar tarde. Não deixe a situação se agravar. Tenham cuidado com o companheiro de farda, que muitas das vezes, hoje, agora, nesse momento, seu companheiro pode estar precisando de você e você não está percebendo. Então fica esse recado, esse conselho aos amigos. Nós já perdemos companheiros de farda, que trabalhavam muito próximo de nós. Em nenhum momento nós percebemos. Mas, pós-ocorrido, aí a gente começa a observar, realmente, em determinado momento ele deu sinal. E quando ele der um sinal que, por mínimo que seja, faça ele procurar ajuda, ou você leve ele. Pegue na mão dele e leve ele. E leve ele para procurar ajuda. Eu já fiz isso. Eu trabalhei sempre a minha vida toda com a tropa, comandante de pelotão, companhia destacada, subcomandante de batalhão, comandante do batalhão. Tive a oportunidade de trabalhar também em assessorias militares, Secretaria do Meio Ambiente, no próprio Ministério da Justiça. Trabalhei como assessor militar da Assembleia Legislativa, mas nunca esqueci da tropa que estava comigo. E recentemente, mesmo como comandante-geral, um companheiro que trabalhou muito tempo comigo, eu peguei na mão dele, junto com a esposa dele, junto com a minha esposa, que preside o Fundo de Assistência à Família, eu levei a um amigo meu, um amigo que eu levei a outro amigo para o tratamento. Então faça a diferença. Independente do seu posto, sua graduação, se está em função de comando, se não está, se está na reserva, o que for, cuide do seu companheiro.
que tenha certeza que você vai estar salvando uma vida e você vai estar com o sentimento de dever cumprido. Excelente esse posicionamento do senhor, que eu acho muito coerente, né? É de fato, porque geralmente a nossa tendência, né, comandante, é afastar da gente a responsabilidade, querer achar que a responsabilidade é do comando. Ah, nós tivemos aqui no Distrito Federal, infelizmente, esse ano e ano passado, alguns incidentes, e a gente vê, às vezes, uma pressão em cima do comando, né, apontando o dedo, e cada profissional, cada integrante da corporação esquece que ele também é corresponsável, como o senhor bem falou, né? Percebendo ali uma atitude um pouco, né? Você sabe que aquele colega é sempre brincalhão, chega, determinado momento ou determinado dia ou época, né? O indivíduo ele passa a ficar mais acanhado, né? Mais envergonhado, pouco falante. Então é importante a gente saber que todos nós temos responsabilidades em relação ao companheiro e não só os gestores a gente achar, né? Porque a gente sabe que há as dificuldades, né? E quando o senhor falou isso, me veio à mente uma questão que eu sempre tenho falado, que é a questão das relações, da artificialidade das relações, né? Infelizmente, a gente vive uma vida atribulada, não só pela agenda, mas agora também pela tecnologia também, ela tem o seu lado positivo, todo mundo está numa tela de TV, no celular, né? Tela de celular. E às vezes, mesmo dentro de casa, muitos pais de família, né, saem de casa de manhã para trabalhar, às vezes não repara também nem dentro de casa, né? Exatamente. Um problema com o filho, com a esposa, quiçá com um colega de trabalho, né? Ainda para além disso, nós temos uma dificuldade hoje, porque antigamente as tropas, né, as guarnições, elas eram mais fixas, né? Hoje em dia, como também tem o serviço voluntário, então geralmente você não trabalha sempre com a mesma pessoa, então isso dificulta, obviamente, você ter um conhecimento, né, da personalidade, do perfil daquele colega. Mas isso, obviamente, não pode impedir de que a gente tenha um olhar atento àquele que está ao nosso lado e ser corresponsável, né? O senhor citou aí, a gente também tivemos alguns exemplos de pessoas assim ao nosso redor que a gente jamais imaginaria que seria, né, que poderia acontecer isso e que acontece. Então, nada melhor do que a gente ampliar o nosso radar e ter o cuidado com o colega que está ao nosso lado. E também, comandante, a questão da assistência religiosa, né? A gente sabe que as corporações têm a sua assistência religiosa, independente da religião, né? Então, é muito bom também essa busca por uma espiritualidade, né? Uma educação religiosa no sentido, obviamente, respeitando as religiões, né, comandante? Eu creio que no Mato Grosso também tem um trabalho de assistência religiosa nesse sentido. Eu acho que agora você falou tudo, né? Não adianta a gente estar com a vida econômica equilibrada. Você pode ser o cidadão, o homem mais rico do mundo, mas se você não tiver com a sua vida espiritual realmente em conformidade, colocando Deus à frente, tenha certeza que em algum momento você vai cair no buraco. Então esse trabalho tem que ser fortalecido dentro das instituições, Capelanias, as né? capelanias têm que ser fortalecidos, mas bem como não depender somente das capelanias, né? Busque realmente estar frequentando uma comunidade religiosa, estar cuidando da sua vida espiritual, que você vai estar cuidando de você e da sua família. Quantos casamentos se perderam porque em algum momento não atentaram por alguns preceitos, né? Não atentaram para o cuidado para com a família. E quando a gente está em comunhão, quando a gente está em comunhão com Deus, tenha certeza que isso não melhora, isso realmente faz com que nós estejamos bem para prestar um serviço de qualidade, de excelência e dar a devida atenção à família. Hoje nós temos que entender que a sociedade está perdendo os valores familiares, né? Mas nós temos que resgatar isso dentro da nossa instituição, dentro da nossa casa, da nossa família. O trabalho consome muito nosso tempo. O trabalho consome nosso tempo. E nós temos que aproveitar o máximo possível esse tempo para estar com a família, para estar convivendo com a família. E quando você estiver em casa, por gentileza, deixe seu celular do ladinho só se tocar, porque o celular tem que ser 24 horas ligado. Mas dê atenção para o seu filho, para sua esposa, para os seus filhos, para os familiares, para os seus pais.
Enfim, cuide da sua família, porque ela é maravilhosa, ela depende de você. Eu estou aqui hoje, estou saindo amanhã de madrugada para retornando para o meu estado, porque amanhã é aniversário do meu filho de 15 anos. E a minha esposa falou: Você não esqueceu de nada não amanhã? Falei: Não, não esqueci não, e estou chegando aí para a gente estar comemorando junto. Então faço o possível e o impossível para estar com a sua família, que tenha certeza que isso aí não tem preço, não tem nada que pague a presença sua ou a ausência sua. A ausência não, mas a presença não tem valor, é muito valoroso. Então, por gentileza, aos companheiros, valorizem a família que você tem. Comandante, eu faço votos que o senhor faça uma boa viagem para comemorar aí os 15 anos, né, do filhão. É uma data memorável. Não só minha filha também completa esse ano 15 anos, né? Os homens já não precisam, não gostam, né? E não tem, né, festa de 15 anos como as meninas, né? Exato. Mas é importante a gente estar próximo entre os nossos. E é interessante como o senhor falou de família, porque um mal também que acomete muito, né? Infelizmente, é lógico que a gente percebe alguns valores que estão em desconstrução a respeito da família, mas no nosso meio policial, né? É muito elevado o número de separações, de divórcios e também número de o alcoolismo, né? É um mal que afeta muito as nossas corporações, né? Então, tudo isso envolvido, e essas questões também do aumento, né, de autoextermínio, nos fazem entender, compreender que a gente precisa, como o senhor bem falou, investir no homem, trazer para dentro das instituições, porque eu tenho dificuldade de conseguir enxergar um indivíduo, um profissional que esteja com problema dentro de casa, com o filho, com a esposa, que não esteja vivendo num lar adequado, né, numa convivência adequada, sadia, que possa estar trabalhando bem e ofertando um bom serviço para a sociedade. Ao mesmo tempo, comandante, as críticas que a gente faz, mas são positivas, é de que, é lógico, a gente percebe na Secretaria de Segurança e nas corporações, os índices, às vezes a gente precisa de dar resposta para a sociedade, né? Felizmente, a gente, de 2017 para cá, os números têm diminuído muito, né, na ordem de mais de um terço, né, de homicídios no Brasil. E aí, por exemplo, a gente tem o número de feminicídios que tem aumentado, né, no Brasil praticamente na mesma proporção. E a sociedade cobra muito, e a gente percebe que há um esforço. Eu vejo na Secretaria de Segurança Pública inúmeras reuniões que ocorrem, tentando achar soluções, construir soluções junto com a comunidade para diminuir esses índices. Mas, por outro lado, a reflexão que eu faço é como é que a gente está trabalhando isso dentro das nossas instituições, né? Porque seja a colega que é policial militar, ela pode também ser vítima de violência doméstica em casa, mas também vítima de violência no trabalho. O nosso profissional de segurança pública, ele, por conta dos inúmeros problemas de alcoolismo, né, de problemas psicológicos, ele também pode ser esse ator nessas questões. Então a gente precisa primeiro, obviamente, cuidar, é a questão da máscara, né? A gente precisa cuidar dos nossos profissionais para que qualquer política voltada à questão da diminuição do feminicídio, da violência doméstica e outras questões, elas possam, né? Então, quando o senhor falou como comandante-geral, com uma sabedoria, com uma exposição muito adequada da importância da gente valorizar o profissional de segurança pública, né? Para que ele possa entregar o melhor para a sociedade. Eu acho que o caminho é esse, né, comandante? O caminho é esse. E o feminicídio é uma preocupação hoje, acho que em todo o país, né? Mas por que que nós chegamos a esse ponto? São N problemas. Às vezes a mulher sofria violência dentro de casa, não tinha a quem buscar. Hoje os sistemas voltados à proteção da mulher, nós temos no nosso estado o programa Mulher Segura, né, que visa a visita técnica àquelas mulheres vítimas de violência, acompanha realmente esse trabalho pós. Mas e antes disso? O porquê que está ocorrendo? Eu posso dizer que muitos é falta de respeito, é falta de Deus no coração. E eu digo aqui que o respeito é respeito mútuo, né? É o álcool dentro de casa, o cidadão que sai de seu trabalho, em vez de ir para casa, vai para o bar. São as drogas, que é a realidade hoje do nosso país. Quantas famílias estão sendo
estão sendo perdidas em detrimento da droga, né, em decorrência do uso da droga. Isso tem que ser repensado. Os bares, muitos bares aí não têm horário para fechar. Alvará 24 horas. Se o bar estiver aberto, vai tá alguém lá para beber. Então nós temos que repensar essas políticas também de preservação da ordem. E tudo isso faz parte de um contexto. Então nós temos como autoridades e as autoridades responsáveis pelos municípios para a emissão do alvará tem que começar a repensar até que hora esse bar vai estar funcionando, né? Para quem que está vendendo a bebida. E a droga nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho, realmente tentando coibir, prendendo lá na fronteira do Mato Grosso do Sul, não deixando entrar aqui, mas umas ações mais contundentes em cima disso. E sabemos que o álcool é uma droga e tem que ser repensado no nosso país. Quantas famílias, quantos homicídios, que realmente o álcool tem proporcionado homicídios no trânsito. Então, são estatísticas que nós temos que nos preocupar, porque é um ser humano que está perdendo a vida. E assim é lamentável a gente ver o ser humano perdendo a vida de um acidente de trânsito. Quem conduz o veículo? Conduz o veículo é o ser humano. Ele põe a sua vida em risco e a vida de terceiros. Mas o que está por trás disso? Então vamos refletir, autoridades brasileiras, em relação ao consumo de álcool no nosso país. Então fica aqui também essa reflexão para a gente repensar o que fazer em relação a isso. E lógico que em relação ao feminicídio, ocorre entre quatro paredes, mas o vizinho está ouvindo alguma coisa. Exato. O parente está sabendo de alguma coisa. A mulher muitas vezes não tem a coragem, porque depende daquele esposo financeiramente. E ela não consegue sair daquela situação, não consegue buscar ajuda. Mas se der um sinal e alguém comunicar às instituições, comunicar à Polícia Militar, nós vamos estar lá para dar o apoio necessário. Tem toda uma estrutura após aí o seu comunicado para que ela possa retornar ao convívio da sociedade de uma forma. O que nós temos que fazer agora é nos unirmos para que possamos evitar o feminicídio, que muitas das vezes ocorre dentro de casa e os sinais acontecem. E nós temos a responsabilidade, todo cidadão brasileiro tem a responsabilidade de cuidar de quem está ao seu lado, do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, porque é uma vida que a gente pode perder. Comandante, agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso estúdio. Como eu falei aqui, praticamente a inauguração do nosso estúdio aqui em Brasília. Uma honra ter um amigo, né? Comandante-geral na nossa querida Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Fico muito honrado. Muito obrigado, meu comandante. Eu que agradeço a oportunidade. Colocamos a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul à disposição, as polícias militares do Brasil à disposição da sociedade, e contem com a nossa Polícia Militar. Nosso 190 está aí em todos os rincões do nosso Brasil. Acionem a Polícia Militar, confiem nas polícias militares, que nós estamos fazendo a diferença para a segurança pública, para o cidadão brasileiro. Meu muito obrigado, prazer rever um amigo. Deixo um abraço aos companheiros que eu não tive a oportunidade de rever aqui em Brasília. E parabéns pelo seu programa, por divulgar, né, tantas ações de alguns companheiros que vêm aqui, realmente levando a comunicação à nossa sociedade brasileira. E seu programa, tenho a certeza que é visto em todo o Brasil. Muito obrigado, Luciano Loyola, e tome tereré. Não esqueça, Tomar um o tereré. tereré faz a Obrigado, diferença, meu comandante. e deixa a gente jovem como nós estamos aqui. Obrigado e Obrigado, meu comandante. um abraço. Deus abençoe. E esse foi mais um episódio super especial do nosso podcast Opinião Segura, episódio especial do ILAB Segurança, que acontecerá aqui em Brasília, nos dias 1, 2 e 3 de julho, organizado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública. Inclusive terá a ilustre presença do nosso querido amigo Coronel Garnes, representando aí o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Um forte abraço a todos, força e honra.